E hoje eu vou compartilhar com vocês uma receitinha deliciosa, que é um delicioso bolo de laranja. Vem comigo! E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Diego Augusto e eu sou cozinheiro informal. E hoje a gente vai preparar um bolo de laranja que é perfeito para tomar no café da manhã, no café da tarde, depois do jantar, depois do almoço, a qualquer hora. E antes de iniciar a receita, a gente vai ligar o forno. Lembrando que os bolos nunca gostam de entrar numa temperatura muito alta nem muito baixa. Então a gente vai pré-aquecer o forno a 170 graus. Então pelo menos uns 15 minutos de pré-aquecimento é o tempo da gente bater o bolo aqui. Então para começar a receita a gente vai começar batendo as claras em neve. Eu vou utilizar a batedeira, mas se você não tiver na sua casa a batedeira, não tem problema. Bate na mão também que vai dar certo. Vai dar um pouco mais de trabalho? Um pouquinho mais de trabalho, mas vai funcionar do mesmo jeito. E aquela dica que eu sempre falo, vamos quebrar os ovos em bandejinhas separadas, porque se ele tiver estragado, a gente só descarta o que está estragado. E aqui, sempre que eu vou bater a clara em neve, aquela diquinha de uma pitadinha de sal, porque ela dá uma estrutura melhor na clara em neve. Então, vamos separar as claras em neve aqui numa tigela. Vamos lavar a tigela, que a gente vai bater o restante dos ingredientes. Então aqui a gente vai começar, nessa segunda parte, as gemas e a manteiga. E mais uma vez, se você não tiver batedeira, não tem problema. O mesmo processo aqui, você fazendo na mão, vai funcionar do mesmo jeito. Gemas e manteiga e vamos bater. Agora a gente já pode entrar com açúcar. E agora a gente vai colocando meio que simultaneamente um pouco da farinha e do suco de laranja. A gente não pode bater muito a farinha porque a gente não tem necessidade de ativar o glúten aqui. Aqui é só para misturar a farinha de trigo mesmo. Antes de eu espremer o suco de laranja, o que eu fiz? Eu raspei 2 laranjas com um ralinho. Então essas raspas de laranja, elas vão acentuar mais ainda o sabor do nosso bolo, mas a gente vai colocar por último. Então antes de você espremer as suas laranjas aí, você pode dar essa raladinha no seu ralador. A raladinha na garrafa. Então vamos lá. E agora que a massa já está batida, a gente vai acrescentar aqui as raspas de laranja e a gente vai colocar junto o fermento e as claras em neve. E antes de dar continuidade aqui no meu bolo, eu queria pedir desculpas para vocês que o nosso estúdio é um estúdio vivo. Então o nosso estúdio ele é aberto, então pode ter uma interferência de algum bichinho, de algum insetozinho.
Ele não compromete a nossa receita, mas ele acaba passando por aqui. Então se vocês virem alguma coisa aqui, é porque realmente nosso estúdio ele é aberto e não tem jeito. E aqui a gente vai sempre tentar misturar o bolo de baixo para cima para não tentar destruir toda a nossa clara em neve aqui. Então com cuidado, com carinho, mas incorporando a clara em neve na massa, a gente vai puxando aqui de baixo para cima. Então para esse nosso bolo, eu vou utilizar uma forma de diâmetro 24 com furo, mas se você tiver na sua casa quadrada, sem furo, redonda, sem furo, não tem problema. Você pode utilizar a forma que você tiver. Como eu já disse em outras receitas, eu vou untar com um desmoldante que eu tenho aqui, mas você pode colocar com manteiga e farinha de trigo, com óleo e farinha de trigo. Você faz aqui a camadinha para o bolo soltar depois, como você quiser. Eu vou usar porque eu já tenho ele aqui. Eu só vou dar uma batidinha, que se tiver algum ar, a gente vai tirar aqui com essa batidinha. O forno já está pré-aquecido, este bolo vai por aproximadamente 30 minutos. Lembrando que o tempo do forno varia de um forno para o outro, mas a média 30 minutos. E se você estiver gostando da receita desse bolo de laranja com essas pequenas dicas aí, deixa um like aqui pra gente. Lembrando também que toda terça-feira tem receita nova no nosso canal e em algumas quintas-feiras, receitas bônus. Então, para não perder nada, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho e fique por dentro de todas as receitas. Esse bolo ficou exatamente 30 minutos no forno. Como eu já disse em outros vídeos, sempre que a gente fizer um bolo, a gente desliga o forno e não tira ele imediatamente de dentro do forno, porque senão tem um choque térmico. Deixa um pouquinho a porta do forno entreaberta, então vai entrando um ar frio ali e o bolo vai se acostumando com a temperatura de dentro e de fora. E depois a gente tira e esfria ele tranquilamente. Então aqui a gente tem um bolo morno, ele não está totalmente frio, mas a gente vai desenformar ele. O ideal é que ele esteja frio, mas tem gente que desenforma quente. Eu não aconselho. E para fazer esse bolo maravilhoso, que rende mais de 8 pedaços, ou 8 pedaços bem servidos, eu não gastei nem R$7. Então imagine você oferecer isso para o seu vizinho, para sua família, um bolinho desse de café da tarde, por R$20 que seja, você vai estar lucrando bem. E uma coisa que eu queria falar para vocês, os custos na minha tabela, quando aparecem aqui, são os custos dos ingredientes. Então, a gente não coloca custos para quem vai vender mesmo, questões de lucro, a gente dá uma estimativa de preço. Mas uma dica legal e uma informação importante, um forno ligado por 1 hora, ele gasta aproximadamente R$2 de gás, isso com o gás custando a R$120 o botijão, valor que eu paguei hoje inclusive. Então se você deixar o seu gás por 60 minutos ligado, a gente vai gastar R$2. Essa é só uma informação adicional para você. Um bolo desse, a melhor coisa é você comer ele fresquinho. Passado com café, melhor ainda. Se eu falar para vocês que não pode congelar esse bolo, eu vou estar mentindo. Eu sou o maior defensor de congelamento, mas eu acho que tem coisas que a gente não precisa. Primeiro, que um bolo desse rapidinho ele sai. E se você faz em grande quantidade, vai vender para o seu cliente, entregar ele fresco. Mas se você vê a necessidade de congelar, você fez um bolo grande, sobrou um pedaço grande e quer congelar, faz o teste. A textura vai ficar igual? Não vai ficar exatamente a mesma, mas vai dar para você comer depois. Então eu aconselho você a não congelar.
E um bolo desse tranquilamente pode ficar na geladeira de 3 a 4 dias. O bolo, para ele não ficar liguento, se você deixar ele fora da geladeira, ele cria uma liga. Então o ideal, faça num dia, deixe até outro dia fora da geladeira e se você não conseguir comer até o segundo dia, você coloca ele na geladeira e vai tirando aos pedaços e vai comendo ele em temperatura ambiente. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado de mais uma receita e eu espero vocês no próximo vídeo. Beleza? Um beijo. Tchau. Tem gosto de nuvens. Nuvens com gosto de laranja. Faça em casa e me diga.